professor Samuel Dória, mais uma vez, falando de matemática com vocês. Chegamos em nossa 11ª aula dessa maratona de estudos, são 11 aulas de matemática já, né? E aí, tem aprendido alguma coisa conosco? Espero que com o meu pouco conhecimento eu tenha contribuído com vocês. É um prazer imenso estar trabalhando com vocês, tenho aprendido muito, então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, gente, lembrando que o nosso componente curricular ele continua sendo matemática. Essa aula também continua tendo como público-alvo vocês, alunos do 8º ano. E que nessa aula de hoje nós iremos falar sobre o tratamento da informação, que encontra-se na página 26 do livro didático de vocês. Ou seja, essa será uma aula básica, bem resumida, porque essa aula nós iremos fechar o assunto que estamos trabalhando, né? O objeto de conhecimento trabalhado durante esse mês, falamos de porcentagem, falamos de taxa percentual, falamos de desconto, né? Prejuízo, lucro, falamos de juros simples, e aí agora nós vamos falar sobre o tratamento da informação. Ou seja, tem que ter a informação, ela precisa ser coletada, ela precisa ser analisada e nós iremos tratá-la através de gráficos e tabelas. E aí, vamos juntos? Então, o objetivo dessa aula é criar e interpretar gráficos de setores explorando as habilidades das porcentagens. Vocês já trabalharam desde o 6º ano com gráficos, vocês sabem que tem vários tipos de gráfico, gráfico de setores, gráfico de barra, gráfico de coluna, gráfico de linha. E aí nós iremos trabalhar com o gráfico de setores, aquele conhecido como o gráfico de pizza. Por quê? Porque esse é um gráfico onde é comum trabalharmos com ele usando porcentagem. Como o nosso objeto de conhecimento tem sido essa área de porcentagem, né, nós iremos explorar agora o tratamento da informação usando esses gráficos. Mas antes de iniciar nossa aula, nós iremos solucionar um problema proposto na aula anterior. É a primeira questão do problema proposto da aula anterior do formulário de vocês. Vamos juntos? Então, essa questão consiste em uma aplicação de R$40.000 rendeu em 3 meses R$3.000 de juro. Qual é a taxa mensal de juro? Olha, primeiro vamos entender a fórmula para calcularmos juros. E nesse caso, juro simples é J é o juro, é igual a C, que é o capital, multiplicado por I, que é a taxa percentual, vezes o tempo de aplicação, dividido por 100. Aí, nesse caso aqui, ele nos deu a aplicação, ou seja, o valor aplicado, capital, 40.000. Ele nos deu o juro, que foi 3.000 por durante 3 meses. Como é juro simples, nós podemos dizer que mensalmente rendeu 1.000 de juro. Em 3 meses rendeu 3.000. Isso será opcional. Se você quiser trabalhar com os 3.000 num período de 3 meses, trabalha. Se quiser trabalhar com 1.000 em um período mensal, mês a mês, trabalha. E aí, o que nós vamos fazer aqui é somente substituir os valores dados pelas incógnitas que os representam. Por exemplo, o juro, eu vou substituir J por 1.000. Por que por 1.000? Porque nesse caso eu irei trabalhar com a taxa mensal. E aí a cada mês foi 1.000, eu substituí por 1.000. Igual, o capital é o que foi aplicado, 40.000. Então, 40.000 multiplicado pela taxa, porque a taxa é o que estamos procurando. Vamos manter I multiplicado pelo tempo. Nesse caso, o tempo é 1, porque ele disse que é 3.000 de juro rendido durante 3 meses. Eu coloquei 1.000, que é mensal, então eu também tenho que aqui colocar apenas 1, que é mensal. Se eu colocasse aqui os 3.000, aqui eu colocava os 3 meses. Dividido por 100. Então, fizemos a substituição. Olha, para simplificarmos, eu vou cortar 1, 2, 0 acima, 1, 2, 0 abaixo. Vou ficar com 400 multiplicado por I, multiplicado por 1, dividido por 1. Vamos fazer essa operação?
reescrever 1.000 igual a 400 vezes I, 400i, vezes 1, o próprio 400i, dividido por 1, o próprio 400i. Então vai ficar 400i. 1.000 é igual a 400i. Se eu estou querendo achar o valor de I, porque I representa a taxa percentual, eu vou pegar o 400 que está multiplicando, trazer para o primeiro membro dividindo. Uma vez que aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau com uma incógnita. Então ficaremos com 1.000 dividido por 400 igual a I. Vou cortar 2 zero acima e 2 zero abaixo. Vou ficar com 10 dividido por 4, que é igual a I. 10 dividido por 4 dá 2,5 igual a I. Então, o que estamos dizendo? Que I, que é a taxa percentual, é 2,5%. Ou seja, se você aplicar 40.000 a uma taxa percentual de 2,5% ao mês em um regime de juros simples, mensalmente você vai obter 1.000 de juros. Consequentemente, se o período for de 3 meses, você vai obter R$3.000 de juros. E aí, ficou claro para vocês como conseguimos encontrar essa taxa percentual aplicando na fórmula de calcularmos juros simples? Então, agora nós iremos iniciar nossa aula de hoje, nosso objeto de conhecimento, que é tratamento da informação. Se nós estamos falando em tratamento da informação, para trabalharmos com esse objeto de conhecimento, precisamos coletar informações de um determinado assunto. E aí nós vamos pegar essas informações e representar num gráfico de setores, ou também em uma tabela. Olha, então, o tratamento da informação, e aqui nós temos um gráfico de setores, então é muito comum no dia a dia nós vermos gráfico de setores. Por exemplo, período eleitoral, eleições, é comum representar através de gráfico a porcentagem de votos que cada candidato pode ter, na pesquisa. Então, é comum em empresas nós vemos esse tipo de gráfico. Ele pode nos fornecer a produção diária daquela empresa, pode nos oferecer o quadro de funcionários daquela empresa, dividido em setores, ou seja, é um gráfico muito comum em nosso dia a dia. Aí nós iremos agora explorar esse gráfico. Por exemplo, esse daqui, modalidade esportiva preferida. Houve uma pesquisa em um determinado ambiente, suponhamos que seja ou que tenha sido em uma escola, e que nessa escola as respostas foram essas aqui. Para escrevermos um gráfico, é importante que nós usemos a legenda. O que é a legenda? É esse espaçozinho aqui, esse quadrinho aqui, com essas referências, pintado de cores diferentes, para que nós possamos identificar o que cada setor está representando. Por exemplo, futebol de verde. Aí eu posso dizer que 40% dos entrevistados eles preferem futebol. Depois, vôlei, aqui de vermelho. Então, eu posso dizer que 30% dos entrevistados preferem vôlei. Basquetebol, aqui. Então, eu também posso dizer que 15% preferem basquetebol. E natação, azul, eu posso dizer que 10% dos entrevistados, eles preferem basquetebol. E outros 5%. Esses outros são várias modalidades juntos que não chegaram a somar um percentual, separado, individual. Então, juntamos e colocamos em uma taxa percentual única. Outros. Então, gente, é muito fácil trabalharmos com esse objeto de conhecimento. Tratamento da informação. É muito fácil escrevermos um gráfico de setores. É muito fácil fazer a leitura de um gráfico de setores. Nós primeiro vamos recorrer à legenda para sabermos o que cada cor representa. Depois vamos analisar que ele apresenta a porcentagem relativa a cada dado. Então, mas trabalhando com gráficos, e principalmente gráfico de setores, é muito comum
é muito importante e é bem útil trabalharmos com tabela. A tabela é aquele espaço, é aquele dispositivo que você vai usar para armazenar as informações antes de passar para o gráfico. Porque talvez você precise calcular tanto a porcentagem quanto transformar em porcentagem para valor reais. Então aí é muito comum usarmos a tabela. Então aqui nós temos uma tabela, ela mostra o resultado de uma pesquisa em uma eleição para prefeito. Eleições para prefeito, o resultado final, aqui já foi o resultado final de uma eleição. Então nessa tabela nós organizamos assim, aqui está o nome dos candidatos, a frequência de voto absoluta que cada um teve e a frequência relativa em porcentagem. Mas por que relativa? Porque às vezes a porcentagem ela não é concreta, ela é aproximada. Aí ele colocou relativo. Então ele está dizendo que Janete ela teve 2.250 votos. Ou seja, Janete ela teve 45% dos votos válidos. Já Paulo ele teve 1.250 votos, que representa apenas 25% de todos os votos. Já Moacir teve 750 votos, representa 15% dos votos válidos. Fabiano teve 500 votos, apenas 10%. Brancos e nulos foram 250 votos, 5%. Então, totalizaram num total de 5.000 votos computados e em porcentagem é 100%. Nós vimos nas aulas anteriores que se tratando de porcentagem, o inteiro, o todo, é sempre 100%. Então aqui nós temos o inteiro em porcentagem e em números relativos a votos nessa eleição para prefeito. Então vejam o quanto é importante usarmos esse dispositivo tabela. Aqui está organizada todos os dados relativos a essa pesquisa. Aí agora nós podemos escrever o gráfico. Tanto o gráfico de setor aplicando as porcentagens, como um gráfico de coluna ou de barra aplicando os valores relativos aos votos, ou seja, a frequência absoluta. E aí, está compreendendo essa ideia de leitura de gráficos e tabelas? Podemos continuar? Então, vamos aqui analisar mais um gráfico. Olha, o gráfico abaixo representa o desempenho dos alunos do 7º ano de uma escola da rede pública municipal de uma determinada cidade. Analise o gráfico e responda as questões a seguir. Então, vamos analisar o gráfico para vermos o que ele está querendo. Analisando o gráfico, ele está dizendo, olha, o importante é nós iniciarmos a leitura de um gráfico sabendo de que tema estamos debatendo, ou qual é o problema que aquele gráfico está abordando. Aqui ele está falando do desempenho em matemática. Então, nesse desempenho foram classificados como ruim, regular, bom e ótimo a classificação dos alunos. Então, analisando o gráfico, nós podemos ver que 15% dessa turma, ruim, 25% regular, 35% bom e 25% ótimo. O que nós não sabemos ainda são duas coisas. Primeiro, quantos alunos tem no total nessa turma? Segundo, quantos alunos em número real representa a quantidade ruins? Quantos alunos em número reais representa a modalidade regular? Quantos alunos em números reais representa a modalidade bom? Quantos alunos em números reais representa a modalidade ótimo? E quantos alunos em números reais representa a modalidade ruim? Isso nós não sabemos. Então, vamos continuar com o problema, para vermos o que ele quer que seja explorado desse problema. Então, sabendo que essa turma era formada por 50 alunos, determine a quantidade de alunos avaliados em cada nível. Ele quer saber, na modalidade ou no nível ruim, 15% representa quantos alunos relativos a 50? Vamos calcular? Então, calculando, vamos explorar a regra de 3 simples que usamos nas aulas anteriores. Vamos iniciar por 15, nós vamos escrever assim, 50 está para 100, assim como x está para 15. Por que nós escrevemos isso?
50 é o todo, o total de alunos dessa turma. 100 em porcentagem é o todo. X é a quantidade numérica em números reais de alunos que representa essa modalidade. E 15% é porque aqui nós estamos dizendo que são 15% da turma que está num nível considerado ruim. Então, cortando o zero acima e o zero abaixo, ficamos com 5 está para 10. Assim como o x está para 15. Fazendo os meios vezes os extremos, 10 vezes x é 10x. 5 vezes 15 é 75. Ou seja, 10x é igual a 75. O 10 está multiplicando no primeiro membro, passa dividindo para o segundo. X é igual a 75 dividido por 10. 75 dividido por 10, x é igual a 7,5. Então, é muito importante você saber o seguinte, estamos falando de alunos. Nós não temos 7 alunos e meio. Então, nós vamos dizer que 7 alunos representam o nível ruim, 7. Aí agora nós vamos calcular o nível regular. Então, calculando o nível regular, nós vamos colocar 50 está para 100, assim como x está para 25. Da mesma forma, nós iremos cortar um zero acima e um zero abaixo. 10 vezes x é 10x. 5 vezes 25 dá 125. O 10 está multiplicando, passa dividindo. X ele vai ser igual a 125 dividido por 10. X é igual a 12,5. Da mesma forma como aqui nós não representamos 7,5, porque nós não temos 7 alunos e meio, aqui também nós não vamos colocar 12,5. Nós não temos 12 alunos e meio. O que é que nós podemos fazer? Vamos pegar os 5 décimos que sobrou aqui, vamos colocar aqui. Vamos colocar 13 alunos, ou seja, nós estamos dizendo que 13 alunos estão na modalidade regular. Então, veja que nós falamos há pouco instante que a porcentagem ela é relativa. Por quê? Porque ela não define a quantidade exata, concreta. Aqui nós estamos vendo isso. Então, agora vamos calcular o nível bom. Só fizemos trocar aqui abaixo o 35. Faremos o mesmo procedimento. Os meios vezes os extremos. 10x é igual a 5 vezes 35, dá 175. O 10 que está multiplicando passa dividindo. X vai ser igual a 175 dividido por 10. X vai ser igual a 17,5. Tanto faz você colocar 17 quanto 18. O que é que você vai ter cautela? No próximo, porque todos juntos só pode dar 50 alunos, ele não pode dar mais. Então, aqui o que é que nós vamos dizer? Que 18 alunos representa a modalidade bom. Ou seja, nós arredondamos para 18, foi 17,5, não temos 17 alunos e meio, 18. Aí aqui agora nós vamos ver quanto falta para 50. Olha, 7 mais 13, 20. 20 mais 18, 38, para chegar a 50, 12. Então, nós estamos dizendo que 7 estão no nível ruim, 13 estão no nível regular, 18 estão no nível bom e 12 estão no nível ótimo. Somando todos dá 50, somando as porcentagens dá 100. Então, é importante nós entendermos que a porcentagem não define o valor exato, é relativo. Aí, quando nós calcularmos, dependendo do problema, é preciso arredondar. Então, esse daqui é um desafio que eu vou deixar para vocês. Vocês irão usar essa tabela aqui, pegar os valores, as informações contidas na tabela, e escrever um gráfico de setor. E aí, você topa solucionar esse desafio? Pois bem, contamos com você. Nossa aula de hoje fica por aqui, foi uma aula bem resumida, fechamos o nosso objeto de conhecimento desse mês de julho, um forte abraço e não esqueça de solucionar o problema proposto no formulário, esse desafio aqui. Você que não mandou ainda o vídeo com o desafio da aula 10, nos envia, estamos aguardando, sua participação é muito importante, sabemos o quanto você é inteligente, um forte abraço e até o próximo encontro.